Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes a paz, e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição? E hoje, quarta-feira, 9 de agosto, a lição 7, ela tem como título Dons do Jesus Exaltado. A lição de hoje está baseada no livro do apóstolo Paulo, de Efésios capítulo 4, versículos de 11 a 13, onde o apóstolo, baseado no Salmo 68, versículo 18, ele descreve Jesus como ressuscitado e exaltado e conquistador, que do alto dos céus ele concede dons ao seu povo através do poder do Espírito Santo. E os propósitos, que ele menciona aqui na sua carta aos Efésios, desses dons espirituais dados por Deus, ele tem como objetivo na edificação inicial de cada pessoa, para que ela possa se preparar para o serviço a Cristo, na proclamação do Evangelho, para elas poderem pregarem a palavra de Deus. E a edificação, ela pode ser também coletiva, de toda a igreja, através do poder do Espírito Santo. E aqui nós vemos que todos nós temos que frequentar uma igreja, que ela é o corpo de Cristo, que nós temos que estar ligados em Jesus, que é o cabeça da igreja, e que se faz necessário isto, porque lá é o local onde Deus desenvolve os dons e talentos de cada pessoa, e Ele dá a capacidade desse serviço, para cada uma delas, para que cada membro se prepare para edificar esse corpo de Cristo, que é a igreja. E assim Deus dá dons para alguns que pode ser como apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e também para pastores e mestres, que é o mesmo dom. E assim nós não podemos ser cristãos fora do corpo de Cristo, que é a igreja. E os primeiros cristãos, eles se reuniam assim nas casas e comunidades, em decorrência das perseguições, mas que todos os sábados eles mencionam as Sagradas Escrituras, que esses cristãos, eles iam às sinagogas, onde até Jesus ia aos sábados, E Paulo aqui em Efésios, nessa carta que ele faz, no capítulo 4, versículos de 11 a 13, ele menciona que cada ministério que nós exercemos na igreja são dons divinos, dados por Deus, e que o Criador do Universo nos dá esses dons espirituais, que através desses dons nós nos aperfeiçoamos assim pessoalmente, e também no coletivo da igreja, cujo objetivo central é o amadurecimento, a edificação e a condução dessa igreja, que ela possa ficar na estatura de Cristo, que fala lá em Efésios 4, versículos 12 a 13. E Paulo em Efésios 4, versículos 11 e 12, ele nos diz, e olha que Paulo fala, ele mesmo, está falando de Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, no caso da igreja. E aqui o apóstolo identifica 4 grupos assim especiais de pessoas, cristãos comprometidos assim com dons e talentos,
como parte do tesouro de Deus que Ele mesmo deu e concedeu à sua igreja para que ela possa administrar, né, esse corpo da igreja, seja como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, que na tradução do grego é um único grupo, né, trabalhando em unidade. E Jesus concedeu esses dons que aparecem logo após dele ascender aos céus, que ele disse que enviaria o Consolador, né, o Espírito Santo, e que o Espírito Santo daria e atuaria em cada cristão, como ele havia prometido para os discípulos, né? Para que eles pudessem realizar essa grandiosa obra da proclamação do Evangelho, que no seu início foram dados esses dons para que as pessoas fossem aperfeiçoadas das suas falhas, dos seus defeitos, embora eles fossem discípulos, né, dele, Cristo, para o desempenho do serviço necessário, para a edificação do seu corpo, ou seja, a igreja, onde ele, Cristo, é o cabeça, e onde todos tivessem pleno conhecimento do Filho de Deus, à medida da estatura e plenitude de Cristo, que está lá em Efésios capítulo 4, versículos 12 e 13. E o que a gente vê que o propósito de Deus ao criar todas as coisas era ter um povo especial para Ele mesmo, para si mesmo, para Ele, Cristo, um povo especial, que fosse santo e inculpável, né? Que fala em Efésios capítulo 1, versículo 4, e que também fala em Efésios capítulo 5, do versículos 25 a 27, que essas pessoas, esses cristãos, fossem a imagem de seu Filho Jesus, que fala em Romanos 8, 29. E Deus utiliza a reconciliação para realizar essa meta no homem caído. Por isso que Deus procurou salvar a humanidade do pecado através do seu Filho. E o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 a 21. E o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo de 1 a 16, define mais nitidamente esse processo. Quando Deus dá dons a seus filhos, né? Justamente para isso. E Deus tomou tanto judeus quanto gentios e criou nele mesmo um novo homem em justiça e retidão, precedentes da verdade, para fazerem boas obras, né? Para eles mostrarem o verdadeiro caráter de Deus, os quais Deus de antemão preparou para que andassem nelas, que fala lá em Efésios capítulo 2, versículos 15 a 16 e Efésios 4, 24. E assim nós somos ademoestados a manter uma unidade de um novo homem, que fala em Efésios capítulo 4, versículo de 1 a 6, para nós fazermos parte desse corpo de Cristo que é a igreja. E por isto que a igreja é uma congregação. E os primeiros cristãos, apóstolos, eles frequentavam assiduamente aquela igreja. E por isso que Paulo fala lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25, que nunca devemos deixar de congregar, deixar de ir à igreja. Por isso que os dons fortalecem a nossa fé em Cristo e nós passamos a frequentar uma igreja onde há um testemunho das demais pessoas, e isso nos fortalece como cristãos. E passamos a ser um cristão assim robusto, crescendo junto com as demais pessoas. E os dons são resultados da ascensão de Jesus ao céu. Que ele mesmo, quando veio pela primeira vez, disse a seus discípulos que ele iria, mas que ele enviaria o Espírito Santo, o Consolador, e que daria a eles dons para proclamarem o Evangelho, onde Jesus exaltado preenche todas as coisas. E esta é a forma que Paulo, em Efésios capítulo 4, fala sobre o derramamento do Espírito Santo, concedendo os dons
E Cristo não deixou sozinho seus discípulos, né, com falta de segurança. Ele deu justamente o Espírito Santo Consolador para que seus discípulos tivessem esperança. E mostrando o seu poder a eles, né, as milhares de cristãos, quando o Espírito Santo atuou, milhares de pessoas se converteram em um único dia, mostrando sim que é possível transformar as pessoas para glorificar a Deus e servir as demais pessoas para que eles possam edificar o corpo de Cristo, que é a igreja. E por isso que na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo menciona esses dons e a importância deles na igreja. Porém, nós devemos entender o que é este chamado, esses dons que o apóstolo menciona. Primeiro, para apóstolo, existem algumas pessoas que associam este nome com os ministros, né, do Evangelho convocados por Jesus quando ele formou a sua equipe para fundar essa igreja. No entanto, a palavra apóstolo no grego significa um mensageiro, alguém enviado para pregar o Evangelho em nome de Cristo, testemunho de Jesus, que pode qualquer pessoa escolhida para isto. Qualquer pessoa que for um mensageiro, ele é um apóstolo. Profetas é o segundo dom que é mencionado nas Escrituras. São aquelas pessoas consagradas que falam através da inspiração dada por Deus, para que elas falem em nome de Deus, para que elas revelem a verdade, a mensagem de Deus, conforme a vontade do Criador, o seu querer, os seus propósitos bem definidos, né? Para que esclareçam a verdade das coisas que vão acontecer. E isso, algumas pessoas têm esses dons, e quando se aproximar mais para o fim da volta de Jesus, mais teremos profetas entre nós. O terceiro dom que Paulo fala é sobre os evangelistas, que na tradução do grego são aquelas pessoas que anunciam, né, proclamam as boas novas de Cristo, falam das boas novas de que Jesus anuncia, que Jesus menciona para eles, que o Espírito Santo fala com eles e eles passam para as outras pessoas. Pessoas que têm um dom assim de interpretar bem essas escrituras e manuseia bem essas escrituras e falam para as outras. Esses são os evangelistas. E também o quarto dom é pastores e mestres. Aqui está falando praticamente de pastores e mestres, né? São dois nomes, mas que esses dois nomes, na realidade, do grego, quer dizer a mesma coisa. Se nós pegarmos do grego a tradução original, é uma só categoria. Um só dom, ou seja, pessoas especiais que exercem uma atividade de monitorar uma grande igreja, né? Para monitorar as suas ovelhas na igreja. Esses são pastores e mestres. O que nós devemos levar em conta, o que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios 4, é identificar bem esses quatro dons, né, que eu havia mencionado, por serem vitais, né, para a construção e edificação da igreja, que é o corpo de Cristo. Que esses dons fazem com que haja um crescimento da igreja e a disseminação, espalhar o evangelho para o mundo todo, para que conheçam que Jesus é a única forma de salvação. Na realidade, todas as pessoas estão aqui para o serviço de Cristo. Cada um, conforme seus dons e talentos, são dados para evangelizar, aplicar cada dom que possuem para alcançar o maior número de pessoas para o reino dos céus. E como Paulo mencionou, os dons são dados para aperfeiçoamento dos santos, das pessoas comuns como eu e você, que
Está lá em Efésios 4:12. Para que nós possamos chegar até essa unidade da fé e para que nós possamos ter o pleno conhecimento do Filho de Deus, Jesus, e por isso a validade e a importância dos dons. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, lhe vem à sua mente sabedoria, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. Você passa a manusear melhor as Sagradas Escrituras, ter entendimento e saber que somente Jesus é o único mediador entre os homens e Deus. É a única forma de salvação. A única forma de você buscar a salvação é através de Jesus, não existe outro meio. E você passa a entender que esses dons de Jesus exaltado é para nós proclamarmos o Evangelho para as demais pessoas, salvar pessoas. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que não é só isto. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais, num lugar, meu amigo, minha amiga, onde não há mais morte, mais dor, mais aflições. E sabe por que Deus quer fazer isso com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.